bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, um tema que provavelmente, se você trabalhou em uma empresa, uma grande empresa principalmente, uma pequena empresa, pode ser que você tenha observado algum tipo de situação como essa ou tenha ouvido falar. Nós vamos falar sobre assédio sexual e assédio moral. Hoje eu estou aqui com Sônia e Valéria. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. A Sônia e a Valéria estão representando a WCCA, uma empresa que promove treinamentos para falar, para conscientizar equipes, né, sobre esse tema. É isso mesmo, meninas? Isso. A WCCA é uma empresa de relações sindicais trabalhistas, né? Trabalha com toda a parte dessas relações e com treinamentos comportamentais também. E agora a gente aborda toda a parte de assédio. Perfeito. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, para quem ainda não as conhece, entender qual a função, para a gente poder discorrer esse assunto tão delicado e tão necessário ser dito. Certo, eu sou a Sônia Cerqueira, trabalho há 20 anos na área comportamental dentro das empresas, dando treinamento, vendo cultura organizacional, cultura de assédio, treinamento de liderança, toda essa parte comportamental. Perfeito. Você que acolhe toda a equipe e informa para que problemas sejam evitados, tenha uma tomada de consciência. É nesse sentido? Isso, nesse sentido, a gente trabalha com o processo também de ouvir as pessoas, né? As pessoas que supostamente sofreram assédio, e também de cuidar também daquelas pessoas que são os assediadores também, porque às vezes eles são citados num processo de assédio dentro da empresa e eles não são assediadores. Então, eu trabalho também ouvindo o que está acontecendo, o que leva a pessoa a fazer um assédio. E assim vai. Muito bom. Valéria, por favor, pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais qual a sua função na WCCA. Eu sou a Valéria Cono, eu sou advogada e sou consultora também de relações trabalhistas e sindicais lá na WCCA. Perfeito. Então, você é a pessoa que faz o equilíbrio, a equalização entre a relação humana, que a Sônia acabou de citar, e a parte jurídica, né? A parte mais técnica desse tipo de situação. É isso? É isso mesmo. Nós fazemos um ajuste aí entre a lei e o comportamento das pessoas dentro da empresa. Perfeito. E, como eu disse no início, né, desse programa, é algo muito comum, infelizmente é algo muito comum ainda de acontecer, Sim, não é? Sim, muito comum. Eu acho que se tornou muito comum, né, Valéria, porque os tempos mudaram muito, né? O que a gente vê é que o que era aceito antigamente como brincadeira, né, hoje não é mais. Então, a gente teve aí um aumento muito grande na Justiça do Trabalho, né, Valéria? Isso de quanto mesmo. foi? Nós tivemos um aumento aí considerado de denúncias de assédio, foi a denúncia mais realizada na Justiça do Trabalho, e um aumento de 1.500%, né, nas denúncias de assédio sexual no Ministério Público só de São Paulo. Nossa, é um número impressionante. E como identificar isso? Vamos colocar duas vertentes, né? Vamos colocar a primeira vertente de quem é assediado. Como identificar se eu estou realmente sendo assediado? Vocês fazem esse tipo de educação, né? Vocês trabalham com esse aspecto também? Isso, a gente trabalha assim com a parte comportamental. Na verdade, né, que a gente tem que trabalhar mesmo, que as empresas têm que trabalhar na prevenção, né? Que é muito interessante, sabe? Você está numa empresa trabalhando, você acha que todo mundo tem lá comportamento e postura profissional. Geralmente o RH sempre acha, é um profissional, está aqui dentro da empresa, ele tem comportamento e postura profissional, e às vezes não tem. Você não sabe, muitas vezes, o que acontece em off. Às vezes é uma brincadeira sem graça, às vezes é uma falta de noção mesmo. Você acha, às vezes, que o gestor tem determinada noção e ele não tem.
Então, o que a gente faz, né, Valéria? A gente vai com toda essa parte educacional, entra com a lei e quais são os comportamentos que evitam que possa ser interpretado como assédio. Alguma atitude, alguma conduta possa ser interpretada como assédio. Né? É muito educacional. Sabe? O que eu percebo é que alguns gestores, eu não vou generalizar, mas alguns gestores acham que determinadas brincadeiras ainda são aceitas, né? Alguma piadinha. E aí, o que eu percebo, quando você tem uma equipe mais velha, né? Algumas brincadeiras passam. E, às vezes, quando você tem um pessoal mais jovem dentro da equipe, que já não aceita, já uma outra educação, eles não deixam passar. Eles vão direto no compliance. Tá. Que daí já é o pior dos mundos para uma empresa, não é, Valéria? É isso aí. Aí já vira aí uma situação para poder gerar uma investigação, né? E muitas vezes, né, o funcionário não aguarda, né, o desfecho disso. Ele já vai também se orientando, né, com advogado, então ele vai para uma esfera que ultrapassa a empresa. Então, sim, ali já não tem mais aquele controle, né, Sônia? Não tem. E aí eu acho que eu, né, como dona de uma empresa, né, fundadora de uma empresa, que tenho aqui os meus parceiros que trabalham comigo, chegar nesse ponto é de ficar de cabelo em pé, não é? Sim. É tudo que eu não gostaria que acontecesse. Sim. Então, para evitar isso, o trabalho preventivo é educacional. É educacional. Na verdade, assim, é a gente colocar valores dentro da empresa, né? Precisa de educação. Né? Às vezes você acha que as pessoas dentro da empresa sabem o que é respeito, mas elas não sabem. Né? Respeito é algo absoluto. Né? A partir do momento que eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que não tem nada a ver, né? Eu faço uma brincadeira com você e eu acho que essa brincadeira é inocente. Só que para você não é inocente, eu já passei a barreira do respeito, eu já estou te desrespeitando. Né? E às vezes as pessoas elas falam assim, que isso? Fulano tá de mimimi. Gente, uma coisa que eu escuto muito na empresa como consultora, essa frase, né? É muito mimimi. Se fere o outro, não é mimimi, é falta de respeito. E assim, eu vejo que no sentido do corporativo é muito delicado, né? A opinião pessoal, ela pode até ter essa opinião de mimimi, né? Vamos respeitar a opinião dela, mas estamos lidando com um grupo de pessoas. A gente precisa trabalhar num senso comum, não é? Senão acaba virando um caos. E aí pode acabar gerando um processo seríssimo, expor a empresa, não é? O diretor geralmente é o último que fica sabendo, porque acaba chegando sempre primeiro no RH ou no compliance, né? Vamos falar em relação ao RH. Como que o RH, na visão de vocês, lida com isso hoje em dia, na maioria dos casos? Geralmente o RH, ele é a parte da empresa que, assim, recebe a pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela tem até medo, né, Valéria, de ir no compliance. Ela vai primeiro no RH. Tá. Pedir uma ajuda. Pedir uma ajuda. Olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por um assédio sexual, eu estou passando por um assédio moral. Às vezes, a gente que trabalha com indústria, né, muito com a base, a pessoa nem sabe que é assédio, ela nem usa essa palavra. Ela fala, o meu chefe ou o meu colega está fazendo várias brincadeiras que eu não estou gostando. O primeiro lugar que ela vai é no RH. Então, o RH é o primeiro que acolhe. Né? E aí eu acho que é interessante, porque o que acontece? Eu acho que quando ele acolhe, ele começa a olhar a lacuna de educação que tem dentro da empresa. Porque é um universo. Você recebe muita gente, né, Valéria? 1.700 pessoas, às vezes, tem numa produção. É muita gente. É muita gente. E são muitas pessoas diferentes, né? É aí que entra o principal desafio. E, geralmente, o RH, ele tem múltiplas funções. E isso pode ser um fator de estresse para o RH, muitas vezes, não é? Sim. Por isso que você falou, né, é muito importante, é entender essas diferenças que os seres humanos têm, né? Entender os diferentes. Então, aí, a partir daí,
que nasce, você entende o respeito que tem que ser praticado ali no ambiente da empresa. Sim. É que muitas vezes as pessoas elas têm visões diferentes em relação ao respeito, né? E dentro de uma empresa, por se tratar de um grupo que convive diariamente, é muito legal a gente fazer um alinhamento de expectativa do que é, né? Fazer uma centralização. Vamos reunir aqui qual é a visão de todo mundo e juntar em uma coisa que fique legal para todo mundo, para a gente não sofrer nenhum tipo de problema, não é? Fica bom para o RH, que acaba não tendo estresse. Fica legal para os funcionários que não vão provavelmente, né, não vão passar por esse tipo de situação. Minimiza o impacto, né? Sim, minimiza e com toda a inclusão que a gente tem hoje dentro das empresas, né, precisa alinhar, precisa. Né? A gente vê casos de preconceito aberto, né, Valéria, dentro das empresas, justamente por você ter muita gente. Então, tem gente que vem de ambientes altamente preconceituosos, tem gente que já não. Você tem que alinhar isso. Sim. Senão você tem muito problema. Né? E falando do lado da pessoa que está cuidando, né, desses funcionários, é bacana até um treinamento pelo sentido de você conseguir observar, né, quem aderiu melhor, quem teve uma receptividade maior, quem não teve, para conseguir trabalhar essas pessoas e dar o tratamento que essas pessoas precisam para que fique alinhado aos princípios da empresa, não é mesmo? Sim, a gente tem que... Na verdade, como é que a gente trabalha, né? A gente, quando vai fazer um treinamento numa empresa, a gente nunca tem um treinamento pronto, né, Valéria? A gente tem, geralmente, uma reunião antes. Porque antes de eu entrar dentro da empresa, eu tenho que saber, primeiro, se ela já teve algum caso de assédio, alguma denúncia, e de que tipo foi, né? Porque quando a empresa, o compliance vem para mim e fala assim, nossa, Sônia, aqui eu tive tal caso. Como é que a gente consegue abordar isso no treinamento de forma discreta e de maneira que a gente venha educar as pessoas para que isso não aconteça de novo? Então, a gente sempre faz uma reunião antes, porque são muito diferentes os casos dentro da empresa, né? Semana passada, a gente estava dando um treinamento numa empresa, ela não tem caso de assédio sexual, não tem. Mas ela tem vários casos de assédio moral. Que interessante isso. Né? Não tem. O moral pega mais porque é no tratamento diário, né, Valéria? Isso. E quais são as consequências, juridicamente falando, de um assédio moral para uma empresa? Quer falar, Sônia? Não, pode falar você. A parte jurídica, quem domina é a Valéria. Pode repercutir de uma série de formas, né? Para a vítima que sofre o assédio, ela vai buscar os meios aí da justiça, ela vai buscar um meio aí de reparar a dor que ela sente, até rescindir o contrato de trabalho dela, né? Então, basta pensar que uma pessoa que teve um plano de carreira, ela estudou para aquilo, ela batalhou naquele trabalho, e aí ela é colocada numa situação que ela põe tudo, né, que a pessoa põe tudo a perder aquilo. Né? Então, o sonho dela dentro da empresa, porque muitas vezes a pessoa tem um sonho de galgar posições dentro da empresa, crescer. Ela é um arrimo de família, então, enfim, ela vai buscar essa reparação no judiciário, e o prejuízo também para a imagem da empresa, né? Uma empresa grande, uma empresa vai perdendo a credibilidade no mercado, porque ela não conseguiu fazer ali gerir aquele problema, não conseguiu identificar aquele problema, né? Que muitas vezes nós precisamos entender, né? As pessoas precisam despertar que teve mudanças na sociedade, né? As mudanças culturais, mudanças de gênero, mudanças de adversidades. Então, é um conjunto, um aspecto que precisa ser colocado dentro das empresas. Não é só o talento que ela tem ali como uma especialização, né, e a produção como um todo, mas num aspecto, no contexto geral, né, Sônia? Sim. No comportamento das pessoas, né, praticando o respeito ali no dia a dia. E pegando o gancho do que a Valéria está falando, né, que ela começou falando da consequência para a vítima, né, que sofre assédio, a gente pegou um caso numa empresa de uma funcionária da produção. Ela sofria assédio sexual de um colega da produção.
Então, era assim, ela ficava na produção, todo dia ele passava encostando nela, ele encostava nela e falava uma coisinha no ouvido. Isso várias vezes por dia. Ninguém sabia, porque ela era uma mulher que era sozinha, né, mantinha a família sozinha, ficou com medo. Só que o que acontece? Ela entrou num processo depressivo. E aí ela pediu afastamento. O RH da empresa pegou aquilo, né? Um processo de afastamento dela e resolveu ouvir, conversar com ela, né? Porque estava lá, depressão. E aí, depois que ela já foi afastada, que ela já estava com depressão, que o RH ficou sabendo que vinha desse processo. Não culpo o RH, porque essa empresa, por exemplo, é uma empresa que tem 2.000 funcionários na base. Gente, não tem como a gente vigiar 2.000 pessoas. É bem mais fácil a gente educar 2.000 pessoas. Sim, sim. É mais simples prevenir do que remediar, Exato, não é? Exato. E o prejuízo, nesse caso, para a empresa é muito grande, porque a empresa fica com uma imagem ruim. Né? O próprio gestor da área ele também não conseguiu ver, porque ele tem mais de 150 funcionários com ele. Né? E aí, na hora que vai procurar funcionário no mercado para trabalhar numa empresa dessa, o pessoal não quer ir naquela empresa. E lá, gente, o chefe lá é brabo, acontece assédio. Isso acaba prejudicando a imagem da empresa de uma maneira que, vamos dizer, até injusta, porque a empresa não teve a oportunidade de trabalhar isso junto aos funcionários, só conseguiu saber depois que aconteceu, né? Que é o que eu mencionei lá no início. Geralmente o diretor é o último a saber, o RH recebe a reclamação quando já aconteceu, e aí a medida sempre vai ser emergencial e o estresse muito provavelmente vai ser lá no alto, não é? O dano já aconteceu ali. Né? E isso que você colocou é certo. A empresa ela é injusto, porque muitas vezes não dá mesmo para saber, principalmente se ela é uma empresa grande. Né? Mas a empresa não tem uma cultura, não tem valores. Ela tem valores, né? Mas quem garante que todo mundo que está ali absorveu os valores da empresa? Quem garante que o funcionário que está lá na base, ele não vem com os próprios valores dele de casa? Às vezes um valor de preconceito, às vezes um valor machista. Então, a maneira mais fácil de fazer é a gente uniformizar esse valor. Sim. E o que eu estava pensando enquanto você estava dizendo isso geralmente na seleção desse funcionário, nem sempre a gente consegue captar esses valores, não é? Não consegue. Nossa, não consegue. Eu sou psicanalista. Às vezes eu ajudo algumas empresas a fazer contratação. E quantas vezes o funcionário começa a trabalhar, né, Valéria também, da parte jurídica, ajuda na contratação, a gente olha assim, nossa, fizemos uma contratação errada. Porque acontece, né? Sim. As pessoas, elas têm várias vertentes. Nós temos vários personagens ativos, né? Sim. E nem sempre dá para passar o pente fino e tirar realmente tudo que a pessoa tem ali, esmiuçar em detalhes. É só no dia a dia mesmo que as coisas se revelam, sim. Não é? E eu vou falar, a gente só sabe com 1 ou 2 meses, né, da pessoa trabalhando. Demora um pouco. Às vezes ela demora um pouco para manifestar, né, a postura dela. E muitas vezes também, eu costumo falar, né, na contratação, ali que é o momento de ver o que você está buscando. Então, é importante fazer também todo um diagnóstico do que você precisa, qual o tipo de perfil do profissional que você quer. Não só o talento, o especialista para aquela área, porque tem pessoas que elas têm um currículo encantador ali, que vai colocar a empresa nas metas, né, Sônia? Mas aí tem que olhar também para o lado comportamental. Então, é a hora de fazer ali o diagnóstico dos comportamentos, né, que já dá para pegar alguma coisa ali, e isso é trabalhar no preventivo, né? Porque contratou mal, você está contratando um problema para você. Isso a médio prazo e até a longo prazo, que vai virar uma bola de neve, né? Sim, sem dúvida. A gente, quando contrata, está buscando solução e não problema. E às vezes você traz problema. Às vezes você coloca um assediador lá e não está sabendo.
Sim, mas eu vejo também num lado positivo disso que, eventualmente, uma contratação ou outra a gente vai errar, somos humanos, né? Mas cuidar de quem já está lá e ter essa consciência desse cuidado, talvez seja o que realmente faça com que o impacto seja muito menor no dia a dia. Sim, sim, cuidar. Eu alio esse cuidar muito, Ju, ao educar quem está lá. Isso eu vejo muito, eu trabalho muito dentro das empresas, eu rodo esse Brasil inteiro fazendo consultoria, né? E você vê que a base dos problemas que você tem dentro das organizações é de educação e educação comportamental, não é de educação técnica. E qual que é a diferença entre a educação comportamental e a educação técnica? A técnica é fácil. Eu coloco você num curso, seja lá do Senai, seja num curso de Excel que você não tem um lado técnico, seja um inglês que você não tem. Você vai lá, assiste aquilo, você é inteligente, é um profissional que está no mercado. Agora, a educação comportamental, eu vou mexer com comportamentos que você já tem, que você passou a sua vida inteira tendo e que chegou um determinado momento dentro da empresa, você não pode ter mais. Delicado, né? E é muito interessante isso, né? O processo do ser humano de se adequar a novos comportamentos leva tempo, né? Eu costumo falar com as pessoas que eu trabalho, você quer aprender um comportamento novo, né? O que você tem que fazer? Você tem que estudar sobre aquele comportamento e botar em prática. Você vai ver que quando você estuda, é lindo. Na hora que você vai botar em prática, vem uma coisa maior dentro de você que joga tudo que você estudou por água abaixo. E é contínuo, né? Às vezes eu vejo empresa falando assim, nossa, mas a gente deu o treinamento de assédio moral e o gestor está lá assediando o funcionário, mas não adianta a gente dar uma vez o treinamento. A gente dá o treinamento, vai para a vida, pratica. Daqui a um ano, volta, vamos dar esse treinamento de uma maneira diferente, né? Olha as lacunas comportamentais que está faltando ou na gestão ou nos funcionários, né? Qual é a lacuna comportamental que eu tenho aqui na empresa que está fazendo com que eu tenha tanta denúncia de assédio? Agora, o que me faz conexão é o que você falou no início, né? No sentido de nós não temos um treinamento pronto, nós formatamos um treinamento para cada tipo de empresa. É por esse motivo? É por esse motivo. É por esse motivo, né, Valéria? E falando sobre o assédio em si, eu vou fazer uma pergunta minha particular mesmo. Tá. Como que eu identifico o que não é assédio e o que é assédio? Porque eu acho que é tão próximo uma coisa da outra, né? Às vezes realmente foi uma brincadeira. De mau gosto, talvez, mas foi uma brincadeira. E não, aqui é assédio. Como é essa distinção? Eu vou deixar a Valéria responder, que esse está bem dentro da lei, né, Valéria? Eu vou falar um pouco do assédio moral, né? Que o assédio moral é uma conduta, né, que é reiterada, dirigida ali para uma pessoa, para um grupo. Então, muitas vezes pode partir de um gestor e ele vai praticar uns comportamentos aí que eu vou dar uns exemplos, né? Ele vai fazer um xingamento, ele vai tratar aquela equipe o todo xingando, sendo grosseiro, sendo ríspido, né? Muito rígido. E o que não seria um assédio, né? Falando aqui, o que tratar a equipe com educação. Então, assim, lá na pressão do dia a dia, ele parar e pensar que eles têm seres humanos trabalhando, que precisam entregar os resultados no final do dia. É um ambiente de trabalho. Eles saíram de casa para trabalhar, né? Pais de famílias, mães. Então, estão ali. E ele parar e respirar e colocar ali, né, a situação como, assim, da forma mais respeitosa possível. Né? Ele falar com educação, falar com modo. Ele pode cobrar aquela meta, ele pode pedir, chamar a atenção da equipe para entregar, mas ele tem que fazer ali, né, com bastante cuidado. Sim. Já no caso do assédio sexual,
o que for extrapolar, a gente precisa entender que o ambiente de trabalho, né, não é assim um local propício para uma paquera. Então, muitas vezes as pessoas elas chegam no trabalho, elas têm aspectos culturais, aspectos religiosos, até de educação mesmo, e o despertar para esse tempo que nós vivemos agora. As pessoas estão mais conscientes, né, têm mais acesso às informações. Então, o que uma pessoa ali antes poderia levar como uma brincadeira, mas assim, na verdade não é levar como uma brincadeira, é tolerar aquela situação, aquele comportamento, hoje já não seria mais. Então, receber um convite para sair, né? E ali a pessoa ficar insistindo para que ela saia, até assim, colocar de uma forma mais ameaçadora. Então, ali já se caracterizou. Então, não precisa ser que seja repetida. A pessoa, às vezes, ela já se sentiu ali constrangida, né? Então, usando esse seu exemplo, deixa eu ver se eu entendi, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui na empresa, uma pessoa vem e me convida para sair de maneira respeitosa. Juliana, você gostaria de sair comigo, tomar um lanche, tomar um café? Ok, não é assédio. Se você aceitou ou você não ou aceitou... se eu recusei, não é assédio. E a pessoa ali... E ela foi respeitosa? Isso. Ela foi respeitosa, você viu que não teve um excesso, né, no convite dela, e você falou não, e o seu não foi ouvido, né? Okay. Então, ok. Não é um assédio. Não seria Agora, se essa pessoa fica repetindo, chamando de novo, não, ignorando os meus nãos, isso caracteriza... Isso já caracterizaria um assédio, porque o seu não foi ouvido. Ela está impondo a vontade dela. Ela está insistentemente impondo ali uma vontade dela. Pode até te prometer alguma coisa, né? Uma promoção no trabalho, mas isso é uma expectativa que ela deposita em você, não que aquilo de fato vai acontecer. Ou ela faz uma coisa mais incisiva mesmo. Ela faz uma fala ali, que se você não sair comigo, né, eu não vou te segurar aqui na empresa. Ou então ela te coloca ali numa situação, numa geladeira. Imagina você, né, que está no trabalho, você tem os seus anseios profissionais, né, de crescimento, inclusive. Esse assédio sexual ele pode se transformar num assédio moral, porque você vai ali para a conhecida geladeira. O seu plano de carreira não existe mais. Você fica ali sem um plano de promoção, né, Sônia? É interessante isso, porque a gente tem bastante caso, né? As empresas se abrem bastante com a gente, as pessoas se abrem bastante. Acontece muito assim, a pessoa chamou outra para sair, como você falou, de maneira respeitosa. Chamou você para sair, você não aceitou. Ela nunca mais te chamou para sair, ela entendeu, mas ela te colocou na geladeira. Tá, se for um superior... Exatamente. Dançou. Aí, você que tinha... É o que a Valéria falou, você tinha um plano de carreira, mas por que né, virou lei, né? É porque a coisa muitas vezes fica velada. Você falou não. Ele respeitou esse não. Não vou mais convidar a Juliana para sair. Mas também ela não vai ser promovida. Ela vai ficar ali no cargo dela. Nossa, isso é duro demais, eu imagino, para quem está passando por isso. Sim. E volto a falar sobre o RH. Né? Nesse momento, o RH não está sabendo nada sobre isso, o diretor da empresa tão pouco. E tudo isso pode acontecer debaixo ali do nosso nariz. Sim. E a gente não está conseguindo enxergar. É um ponto cego, muitas vezes, não é? É um ponto cego porque, né, Valéria, a maioria das mulheres tem muito medo de falar. Não só das mulheres, porque isso não acontece só com mulher. Acontece com homem, o assédio também, com homossexual, com toda pessoa pode acontecer. A pessoa fica envergonhada. Ela não fala, ela tem medo. E se eu falar, eu vou expor o meu chefe e ele vai ser mandado embora. É complicado isso, né? E me faz pensar, né, chegando nas vias de fato, né, se isso eventualmente acontece e discorre aí para uma situação mais tensa, qual que é o impacto financeiro de uma situação como essa para uma empresa? O impacto financeiro é a condenação, né, porque ela é responsável pelos atos dos seus funcionários, né? Então, muitas vezes, ela pode ali responder também
né, numa eventual ação trabalhista, numa ação aí civil, que a pessoa busca uma reparação daquela situação toda, né? A empresa vir a ser condenada por algum assédio e pesar no bolso da empresa, né? Não só na imagem, né? Então, é realmente grave, né? Dependendo do tamanho da empresa ou da situação financeira da empresa, a empresa pode eventualmente fechar, não é? Ah, sim. Além desse impacto financeiro direto, tem o financeiro indireto também, né? Como? O indireto, eu preciso contratar pessoas, as pessoas não vêm porque eu tenho um caso na justiça de assédio, porque eu tenho inúmeros casos na justiça. As pessoas investigam antes de entrar na empresa O se profissional existe. especializado, sim, porque ele está escasso no mercado. Né? Embora no Brasil a gente fale, tem tantos desempregados, mas na hora que a gente vai pegar mesmo para contratar, a contratação é mais difícil para o funcionário especializado. Então, ele está escolhendo, ele pode escolher aonde ele vai trabalhar. Então, eu acho que vale a pena até a gente retomar tudo isso, não é? Quais são os impactos negativos para uma empresa em caso de assédio moral? Vamos listar alguns itens? Moral e sexual. Moral né? e sexual, Sim. perdão. Sim, primeiro fica difícil contratar gente no mercado, né? Agora, há pouco mesmo, a gente teve uma condenação, né? A gente não vai falar o nome da empresa aqui, que eu acho que o pessoal todo também já viu, de uma grande empresa, que aí o profissional já não quer trabalhar ali. Então, o primeiro impacto é na contratação. Né? O funcionário escolhe não trabalhar naquela empresa, né, Valéria? Qual mais? é isso aí. O impacto financeiro. Financeiro, na imagem da empresa, até para os clientes, né? Você imagina, não sei, algumas pessoas hoje, eu sou uma, eu não compro produto de uma empresa que eu sei que ela tem trabalho escravo, eu não vou fazer isso. Sim. Como eu não compraria produto de uma empresa onde eu sei que ela faz discriminação, que eu sei que ali tem assédio, eu não vou contribuir para isso. Né? Então, isso impacta diretamente nas vendas dessa empresa. Ah, sim, impacta. E nos processos também da empresa, nos negócios dela, porque ela vai participar de uma licitação e aí ela tem ali já nos documentos que ela precisa entregar para poder participar, né, um eventual bloqueio ali, uma eventual restrição, né, e aí a imagem dela mesmo de participar. Tudo bem que ela pode, às vezes, participar, mas já não é bem visto, né? Uma empresa que assedia sexualmente funcionárias, né? E fica assim estranho, fica inseguro, né? Então, cria um ambiente de insegurança. Imagina, né? Para as mulheres, que são as mais diretas ali. Vou falar um exemplo, tá? Mas, como a Sônia lembrou aqui, que a lei não faz distinção de gênero. Não pode acontecer aí com homem e mulher, né? Com qualquer pessoa, né? Então, assim, gera uma insegurança. A pessoa sai de casa para trabalhar e fala: eu tenho medo do meu chefe, eu tenho medo de ficar sozinha com o meu colega de trabalho. Né? Então, às vezes, ela não fala, ela não verbaliza aquilo na empresa porque ela tem medo também de ser dispensada. E as empresas, às vezes, pode acontecer dela não acreditar. Né? Ela reporta, tem um caso muito sério aí que eu vi, um julgado. A funcionária ela foi assediada sexualmente pelo superior dela, né? Ele fazia assim comentários absurdos para ela, no corpo dela, nas vestimentas, né? E aí ela reportou isso para um canal de denúncias, e a empresa não fez nada. Então, quando ela foi já para a justiça pedir a rescisão do contrato de trabalho dela, a empresa foi condenada porque ela se omitiu diante de um fato, porque ela conseguiu provar, né, por testemunhas, que ela foi realmente assediada sexualmente. Nossa. É como se a empresa tivesse omitido socorro a uma pessoa que está precisando de ajuda. Isso. A justificativa da empresa é que o funcionário que praticou, né, o assédio, ele tinha 25 anos de empresa. Então, assim, que ele era um bom profissional, né, que ele tinha 25 anos de empresa Então, supostamente, ele não faria isso. Né? Então, você vê, a pessoa foi lá, relatou o que aconteceu com ela, né? Ficou comprovado que ela sofreu, né? E ela foi buscar a reparação dela.
Eu estou pensando, a Valéria está falando aqui, um outro caso que eu achei interessante de uma empresa que está contratando a gente agora. A gente vai fazer o treinamento no próximo mês com eles. Eles são obrigados a dar o treinamento para todos os funcionários, porque isso é pré-requisito de um sócio novo que está entrando na empresa. Então, o sócio exigiu isso. O assédio... Deixa eu fazer uma pergunta, perdão. Pode falar. Qual é o fator motivador deste sócio exigir esse tipo de treinamento, você sabe? Eu acho, sim, melhorar o clima ou evitar um clima organizacional ruim. Porque o que a gente tem, né? E evitar processos e etc. Aonde que impacta direto um assédio moral, um assédio sexual? Impacta direto no resultado da empresa. Ninguém produz sendo assediado. Faz sentido. A produtividade cai. Se você tem uma equipe onde ela está com moral baixo, onde ela é assediada o tempo inteiro, a produtividade dela é baixa. Às vezes, tem áreas que têm problema de qualidade velado, porque a equipe está revoltada, porque ela é assediada, e ela não está nem aí para o problema de qualidade, deixa passar. Então, quando entra um sócio novo que ele pede assim, eu quero toda a força de trabalho educada em assédio moral e sexual, o que ele está querendo fazer? Além de preservar a imagem da empresa, ele está querendo o quê? Assegurar um mínimo de um clima organizacional legal. Perfeito, isso. E eu acho que esse é o teor da importância desse tipo de treinamento, não é? Desse tipo de conduta que pode ser aplicada, não é simples, não é fácil, mas é muito possível que isso aconteça e é necessário, porque, como a gente já falou também no início, esse momento que nós estamos vivendo, nunca foi normal ter assédio. Existia, era comum, mas não era normal. Hoje, não pode nem ser comum, né? Nós precisamos fazer essa virada de chave, isso realmente mudar. Porque nós passamos a maior parte do tempo no trabalho, sim, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família. Sim. E é o mínimo que a gente precisa ter um pouquinho de qualidade de vida, de saúde mental, né? Ter um clima bom. Sim. E uma coisa que me fez pensar também nesse caso que a Valéria mencionou, o que leva, o que vocês acreditam, tá? Que a gente não vai saber a verdade, mas o que vocês acreditam que é o fator motivador dessas empresas não darem a tratativa que nós consideramos que seria ideal para esse tipo de caso? Eu acho que as empresas, né? Agora é interessante você perguntar isso, porque toda empresa agora é obrigada por lei a educar e fazer campanhas contra o assédio sexual e moral. Aí elas vão, isso eu percebo na entrevista, né, que a gente faz com as empresas na reunião inicial, elas vão cheias de medo. As empresas têm medo de colocar um treinamento de assédio sexual e moral para as pessoas, porque elas acham assim, agora todo mundo vai achar que tudo é assédio sexual e moral. Só que a base do treinamento não é essa. A base do treinamento é educar na base do respeito e dar o que é assédio moral e o que não é assédio moral. Então, acho que as empresas têm muito medo de colocar isso dentro. Dar esse conhecimento. Mas eu acho assim, que é um medo assim, que não é real, porque ela pode não colocar um treinamento, mas a informação hoje está clara na internet. Qualquer um pega. Eu vejo que é como se a gente estivesse cuidando dos nossos filhos quando a gente dá um tipo de treinamento como esse para os funcionários, né? Sim. Eu prefiro que meu filho aprenda em casa do que ele vá para a internet ou para a rua aprender da maneira como for dada ou como ele conseguir acessar, não é? Que aí pode acabar distorcendo as informações. Exato. E assim, não adianta, num treinamento desse de assédio, tem que ter um alinhamento com quem vai treinar e a empresa. Não tem como. Precisa ter uma proximidade no sentido dos valores ali, da intenção que essa empresa tem em dar o treinamento, não é? E você falou uma coisa no sentido da obrigatoriedade. Isso... A CIPA tem esse viés, né? Como que fala?
essa responsabilidade hoje de fazer isso e as empresas elas precisam fazer, mas é esse mesmo treinamento? A CIPA, ela precisa ter temas, né? Incluir os temas educacionais em suas campanhas, né? Mas tem empresas que elas já atuam nessas prevenções dos assédios, né? E a empresa ela tem que implantar um canal para que cheguem as denúncias, né? A CIPA ela ficou ali com a responsabilidade de dar o treinamento assim em campanhas educacionais. Não que a empresa não possa fazer também, a empresa pode e deve educar todos os funcionários, né, nesse tema, mas anualmente a CIPA ela pode fazer esses temas aí numa CIPAT, né, campanhas educacionais todo ano. E essa questão dos canais, como que funciona esses canais? De denúncia? De denúncia. Vou deixar para a Valéria responder também. Então, a empresa, ela implanta, ela pode ter um compliance, né, que é anônimo, as denúncias que chegam, né, com sigilo, para preservar aquele funcionário, né, para que se apure aquelas situações. Então, ela tem ali meios que podem ser, né, por e-mail, pode ser ali por um telefonema, a fim de preservar. E todo esse processo ele é sigiloso, né? Então, ele é apurado aí por um setor responsável. Muitas vezes não é o RH, né? Tem um setor aí, um compliance que apura, tá? Investiga e depois dá, né? Se for apurado realmente, aí a empresa tem as diretrizes dela de como vai proceder com aquela situação, se ela foi confirmada ou não. Aí eu vou pegar a veia do canal de denúncia para falar um pouquinho dessas denúncias que têm acontecido, né? O que a gente percebe, né? Que muita denúncia, né, Valéria, que vai para o canal de denúncia da empresa não é assédio, mas o motivo que a empresa tem que educar o funcionário no que é e no que não é assédio. Porque o que acontece? O funcionário vai lá e denuncia no canal. Aí o pessoal do compliance já fica assim, nossa, denúncia. Vamos lá, gente, a gente vai fazer a investigação. Você movimenta uma força para fazer uma investigação que às vezes você olha não é assédio. Você acaba sobrecarregando um setor de uma maneira que talvez não precisasse. Um exemplo, né, que a gente fala muito, a gente fez uma CIPAT o outro dia, era uma palestra de 1 hora. E ainda falei para a Valéria, uma palestra de 1 hora era para mais de 700 pessoas online. Falei, Valéria, a gente tem que colocar o que é e o que não é, para não causar confusão depois. E aí tem uma coisa que o pessoal confunde muito, né, que é o conflito com assédio. Conflito natural do ambiente de trabalho não é assédio. Conflito é uma coisa que está na vida da gente. O que vocês imaginam que o RH, dentro da experiência de vocês, qual que é a visão deles hoje em relação a esse assunto que a gente está abordando aqui? É interessante. Porque o que a gente tem nas empresas? A gente tem departamentos muito bem estruturados, pessoas muito competentes trabalhando. Então, tem uma coisa assim que as empresas pensam. Eu sou uma empresa que eu faço pesquisa de clima, minha pesquisa de clima está ótima, a gente faz campanha educacional, a gente faz festa de fim de ano, o clima aqui é maravilhoso. A gente não tem gente fazendo assédio aqui, mas tem. O assediador, ele está presente ali. Tem muito assédio dentro das empresas. Não é à toa que a Valéria estava contando que são 1.500% de aumento. Então, você tem um assediador dentro da empresa, né? E ninguém sabe que ele está lá, né? E o assediador, ele detona a imagem da empresa, ele atrapalha o clima da empresa, ele prejudica a empresa, né? Então, assim, na visão da diretoria, do presidente da empresa, na nossa visão, né? Qual a ideia que a gente tem? O que eu faço para proteger a empresa, para proteger o clima da empresa, né? A empresa onde as pessoas trabalham, chegam lá para trabalhar, né? Levar o sustento para suas famílias, né? E ela chega para trabalhar e tem uma pessoa lá que inferniza o dia dela, né? Que prejudica o resultado da empresa, que impacta em todo mundo, em todas as famílias, né? Então, a visão é sempre da gente fazer o quê? De proteger a empresa.
porque ela sustenta muita gente, né? Sim. E você falando sobre isso me fez lembrar de um episódio que eu vivi quando eu trabalhava em uma empresa. E nós trabalhávamos um ao lado do outro, em mesas um ao lado do outro. E tinha um chefe nosso, imediato superior ali nosso, e ele passava e falava: vocês não terminaram ainda? Vamos, vamos! E aí ele chutava a cadeira de uma das minhas colegas. E isso acontecia quase sempre. E muitas vezes o nosso chefe, que era superior a ele, não via. E ele aproveitava disso, quando ele não estava lá, e fazia isso. Nós nunca falamos ao RH. Né? Então, era um assediador oculto. Ele estava lá, mas muito provavelmente nunca chegou. Pelo menos ali da nossa equipe, pelo que eu me lembre, enquanto eu estava lá, ninguém reclamou. Porque ninguém tinha coragem. Você sabe que às vezes eu tenho vontade de ter um slogan assim: temos que falar de assédio. Por quê? Porque às vezes esse tipo de assediador, que é o mais triste, ele acha que não tem nada a ver. Eu faço isso só para incentivar as meninas aqui a... É uma atitude motivacional. Isso aí, motivacional, chutar a cadeira do funcionário. Mas é a visão da pessoa, sabe? Que é uma visão antiga, né? De gestão. E isso é muito triste. Isso é muito triste. E em relação ao RH, vamos supor que esse meu exemplo chegasse até o RH e eles não tivessem tido a oportunidade de treinar seus funcionários e não sabem como resolver, nunca tiveram esse tipo de situação para lidar. Vamos supor que seja uma pequena empresa. O que vocês deixariam de dica para quem está passando por essa situação conseguir minimamente resolver aquilo de maneira pontual? Primeiramente investigar, né, Valéria? Se aquilo procede mesmo, acolher a pessoa que levou a reclamação, né? Porque se ele está levando, está ótimo, que está levando para a empresa, pelo menos você está sabendo o que está acontecendo. Então, acolher essa pessoa, né? Esse mensageiro, né? Vamos falar assim. E partir para uma investigação e educar. Não tem como. Se eu percebi um mínimo de assédio na minha empresa, eu tenho que educar. Na verdade, eu tenho que educar antes que aconteça. Né? Vamos lá, gente, vamos sentar aqui, vamos fazer um treinamento, vamos aprender o que é e o que não é assédio, né? Fazer uma coisa dinâmica para fixar bastante, né, Valéria? Para colocar o valor da empresa ali dentro, para colocar o valor do local de trabalho, né? Colocar o valor respeito para as pessoas, né? Eu penso assim, você está chegando no seu local de trabalho, você está chegando num local onde você ganha o seu pão de cada dia. Então, na hora que você chega, você tem que ter respeito por tudo e por todos. Até a maneira como você pega a cadeira que você vai sentar no seu trabalho tem que ser com respeito. É dali que você tira o seu sustento. Então, às vezes, eu acho que falta essa noção, sabe, para as pessoas nos locais de trabalho. Sim. E você falando sobre isso, eu sinto que aquela pessoa que fazia esse tipo de assédio ali com a gente, dava para notar que a intenção dele era outra, que ele não estava nem passando pela cabeça a coisa incômoda, inadequada que ele estava fazendo ali, né? A atitude errada que ele estava tomando. E não significa que ele precise continuar fazendo ou que ninguém possa corrigi-lo, né? Às vezes dá um toque para essa pessoa com técnica, né? Com base de conhecimento, já resolva a situação, não é? É isso aí. E é só complementando o que a Sônia falou, né? Toda denúncia ela precisa ser levada a sério, né? Ela precisa ser feita de boa fé por quem vai fazer a denúncia, mas ela também precisa ser tratada pela empresa com seriedade, né, Sônia? Sim. E eu acho que trabalhar na prevenção e combater esse tipo de comportamento, isso vai para futuras gerações. Então, pensar ali, né? O funcionário vai pensar que os filhos deles vão estar no mercado de trabalho futuramente, né? Vão ter ali as filhas, sobrinhos, então, enfim, preparar um ambiente seguro, mentalmente falando, também preservando também a dignidade, né, do corpo da pessoa, que muitas vezes pode acontecer ali um assédio sexual. Então, ter essa consciência
e que vai despertar comportamentos para futuras gerações. Sim, perfeito. Nunca é somente para mim, né? Eu vou acabar transbordando isso por onde eu passar. Assim como, se eu tiver atitudes negativas, também vou acabar transbordando nos lugares. Então, que eu, como responsável pela minha empresa, seja a pessoa que vai proporcionar isso para o mundo, né? A gente acaba mudando o meio, Sim. fazendo esse tipo de... tomando esse tipo de atitude. Exatamente. Treinando. E é interessante, Ju, que às vezes, né, Valéria, você tem que treinar as pessoas nos comportamentos mínimos do dia a dia, sabe? É aquela coisa assim, evita de você falar tocando no outro, que antigamente ninguém se atentava a isso, só que hoje incomoda. Né? Evita falar determinadas piadas, porque tudo pode ser levado para um lado que não tem nada a ver. Né? Teve um caso que aconteceu de uma empresa que eu trabalho, onde uma equipe ia tirar uma foto, né? E a estagiária ia tirar a foto, ia bater a foto. Né? Aí, o que aconteceu? Quando a equipe se posicionou, o gestor da área falou assim... vem cá, fulana, vem aqui, sai aqui na foto com a gente para você embelezar a foto. Ela não gostou. Ela não gostou. Ela tem o direito de não gostar. Isso é assédio? Isso não é assédio, mas incomodou. Mas vai dar trabalho para a empresa, porque ela denunciou. Sim. Ele poderia ter evitado. Mas foi uma falhinha, Sônia, tão assim, inocente, isso aí é um mimimi. Não é mimimi, porque deu problema. Então, às vezes, você tem que educar. E, às vezes, as empresas, elas acham que não tem. O funcionário sabe, não sabe. É outra geração. Eu acho que o ideal é a gente conseguir separar as coisas em caixinhas diferentes, né? Existe a minha opinião pessoal de Juliana e existe a minha empresa e o que os meus funcionários estão demandando para que eu, Juliana, também não tenha problemas. Para que a minha empresa cumpra a sua função, que é oferecer um serviço ou um produto para a sociedade, ponto. Então, eu vejo que o treinamento acaba oferecendo isso. Tranquilidade. Tranquilidade. Além de tudo, tranquilidade. E como é esse treinamento? Qual que é o impacto, por exemplo? Hoje, eu tenho que parar a minha empresa durante quanto tempo? Como que eu tenho que me programar para poder ter esse treinamento aqui dentro? Tá. Bom, a gente consegue fazer esse PAT, que é de 1 hora. A gente faz treinamento com toda a força de trabalho, que são treinamentos de 2 horas. E a gente faz treinamento com lideranças, que são treinamentos de 3 ou 4 horas de trabalho, tá? De treinamento em sala. Porque com a liderança é sempre mais complexo. Que o pessoal fala assim, a liderança não pode, um monte de coisa. Eu falo, realmente não pode. Porque a liderança está muito em evidência nesses processos de assédio. É sempre o ponto de apoio, é sempre para onde a gente corre. Né? É sempre para onde todo mundo está olhando. Exatamente. De onde vêm os exemplos, né? Exemplo de postura, exemplo de conduta, comportamento. E ele vai ali direcionar a equipe dele. Né? Então, o gestor está ali como para auxiliar. Né? Então, ele precisa também ter as noções, ele precisa conhecer o tema para poder, ali, no ambiente de trabalho dele, no setor dele, direcionar a equipe, estar atento ao que está acontecendo, isso é importante. Quando um funcionário chegar, pode ser que eles querem compartilhar, sente segurança de compartilhar com aquele gestor ou não. Então, ele vai auxiliar a conduzir, né, a equipe de trabalho. Perfeito. E a gente treina a CIPA também, que a CIPA tem que saber muito o que é ou não é assédio. Né? Que às vezes o funcionário chega reclamando do gestor, meu gestor foi duro comigo, mas o gestor, às vezes, ele está cobrando só o resultado. Sim. E não o que a gente falou aqui fora há pouco, né? Existem pessoas mais sensíveis e existem pessoas menos sensíveis. O que, para mim, pode ser uma atitude firme, para o outro pode ser agressivo. E a gente precisa estar atento a esses detalhes enquanto líderes para que não aconteça esse tipo de problema que a gente falou aqui durante essa 1 hora, não é? Sim. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada, meninas, por terem trazido tanta clareza, tanta informação, que eu acredito que muita gente ainda não teve acesso a essa visão.
a essa informação e que é tão necessária para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e realmente fazer aquilo que importa dentro de uma empresa, que é o trabalho em si. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Prazer é meu. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Nós vamos deixar as redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Sigam a WCCA e aproveitem de todos os conteúdos e use no seu trabalho. Até a próxima.